Bom dia. Vamos começar a nossa aula hoje. Pedir a Deus que esteja com a gente aqui orientando a nossa aula. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento aqui especial em torno da Tua Palavra. Esteja, através do Teu Espírito, dirigindo essa aula, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, do que o Senhor espera para cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Como eu disse na aula anterior, Jesus tem umas perguntas que sempre colocam a gente, e colocam, especialmente pelo que a Bíblia, os exemplos da Bíblia, né, colocam as pessoas na parede, né, quando certas perguntas. E hoje a aula hoje é de um evento, de uma situação em que tinha um homem que havia 38 anos, paralítico, e Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Você quer ser curado? Vejam o homem, 35 anos sem poder caminhar, e Jesus bota ele na parede. Você quer ser curado? Esse é o tema, e eu vou pedir para vocês abrirem no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo de João. João 5, eu vou ler até o versículo 11, do 1 ao 11, depois a gente continua, tá? Então, João 5, a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Observe que esse versículo 4 está entre colchetes, tá? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Para a gente revisar um pouco o contexto, a situação, onde é que estava Jesus, semana passada a gente viu que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, tá? Nesse mapa vocês veem ao sul, é a Judéia, a região da Judéia, onde está Jerusalém, tá? Jericó. A Samaria é uma região entre a Judéia e a Galileia. A gente aprendeu semana passada que existia uma intriga entre Samaria. Muitos dos judeus, quando iam da Galileia para a Judéia, ou de Jerusalém, muitos que iam para cá, eles desviavam, atravessavam o Rio Jordão e voltavam para não passar na Samaria, para vocês terem ideia do como é que é o negócio.
E Jesus foi lá e encontrou com uma mulher samaritana. Jesus foi, depois desse evento, voltou a Galileia. Muitos samaritanos daquela região creram em Jesus. Ele voltou a Caná, onde ele tinha transformado água em vinho, curou o filho de um oficial do rei, inclusive, só pela palavra dele, ele foi, nem foi visitar esse menino, mas através da intervenção da palavra. E Jesus volta para Jerusalém, para a festa dos judeus, como diz em João 5:1. O Evangelho de João foi escrito muito tempo depois da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição. Os estudiosos, os especialistas que estudam, eles dizem que João escreveu aproximadamente entre 90 a 100 anos depois de Cristo, ou seja, 170 anos depois que Jesus foi morto e crucificado. E João escreveu esse livro, esse evangelho. Então, o evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, ele tem uma visão um pouco mais, um termo que a gente tem escutado muito hoje em outros contextos, mas é bem claro. João se preocupou pelo conjunto da obra. Tem muitas coisas na cronologia de João que não batem com Mateus. Isso a gente tem que estar ciente, não bate com os Mateus, Marcos e Lucas. Porque João não estava preocupado com a cronologia, João estava mais preocupado com o contexto, com a situação. Então ele pensa e tem algumas observações que João coloca ou que foram acrescentadas posteriormente. Então, a gente vai ter algum conflito que não importa pelo sentido do texto, nós vamos ter alguns conflitos em termos de datas. E uma das conflitos é exatamente isso. Jesus, no versículo 1, diz que ele foi para uma festa. Tá? Então, quando a gente olha para o capítulo 6, você vai ver que é Páscoa, né? Que Jesus foi um período de Páscoa. Então, existe aí uma dúvida, mas o que as pessoas acreditam, e com os estudos e paralelos entre outros textos, que essa festa que Jesus foi para Jerusalém, como era a tradição, era a festa de Pentecostes. O que é Pentecostes? Também chamada na Bíblia festa da colheita, como está lá em Êxodo, que a gente não precisa ir nesse texto agora, mas está lá em Êxodo. E eles faziam essa festa para comemorar a colheita, eram 50 dias depois da colheita. Então Jesus foi para essa festa, como era a tradição, para Jerusalém. Então ele estava lá no norte, ele estava lá na Galileia e foi para o sul, para Jerusalém. Tá? E Jesus foi participar. E aí ele encontrou esse homem nesse lugar. Os pesquisadores encontraram ruínas desse tanque que tinha aqui nessa região, essa visão aqui desse desenho de Jerusalém. Aqui é o Monte das Oliveiras, aqui é o Calvário, aqui é onde foi a última ceia. É uma visão geral. E essas escavações desse tanque foram bem aqui fora da região dos muros. Era um complexo que tinham vários tanques e tinham esses pórticos aqui, né? Vejam que tem umas galerias, uns alpendres, né? E isso foi comprovado pelas escavações que eles fizeram. Eles encontraram essas ruínas. E é interessante porque eles visualizaram que tinha uma corrente de água que vinha de uma outra parte, passava por essa região, por esse lugar, e fizeram esses tanques lá, que no final virou um lugar de peregrinação. E Jesus encontra esse homem na beira lá, paralítico, né, esperando para entrar nessa água aí. Então é só uma visão, mas afinal, o que era isso? Vamos ver esse tanque aí, que é chamado de Betesda. Existe
uma interpretação que é um lugar de misericórdia, um lugar de graça ou lugar de derramamento, e ficava perto dessa porta das ovelhas, era uma passagem muito constante. E imagine vocês a cena, tá? Que não é diferente de uma cena que a gente vê hoje em dia. Todo mundo sem esperança, todo mundo buscando alguma coisa, se reúne em torno de algum lugar. Imagine a cena de quantas pessoas deviam estar naqueles pórticos esperando, né? Diz ali o texto, jazia, versículo 3, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Uma multidão, o texto da Bíblia mostra, que tinha uma multidão, muita gente esperando, naquela sem esperança, buscando alguma coisa, né? Peregrinação, era um lugar de peregrinação, provavelmente muitas pessoas iam lá também, atrás de esmola, porque também, como era uma passagem, né? Muita gente passava por ali, então devia ser um lugar também que as pessoas buscavam isso. Bom, tem um homem lá, então, diz o texto aí, que estava ali um homem enfermo, versículo 5, havia 38 anos. Versículo 4, eu ressaltei essa questão do parênteses no versículo 4, que diz que as pessoas esperavam que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava. Então essa corrente de água, esse efeito natural que foi encontrado, agitava a água e eles acreditavam que isso tinha um poder e a primeira pessoa que entrasse ia ser curada. Então essa era a crença, a superstição, o que existia, e as pessoas esperavam isso. Então esse texto, quando nossa Bíblia coloca entre parênteses, é que quando eles confrontam alguns escritos, às vezes algumas coisas não aparecem em algum escrito e vão aparecer só em cópias posteriores, muitos anos depois. Não que isso invalida, mas quando se definiu o texto bíblico, se resolveu colocar. Mas, na verdade, é uma explicação que alguém colocou, né, posteriormente, para que as pessoas entendessem. Mas foi tido aqui como um versículo que deve constar na nossa Bíblia. Bom, então, tinha um homem, 38 anos enfermo. Não necessariamente ele ficou 38 anos nesse lugar, mas a Bíblia diz que ele ficou 38 anos. E a esperança desse homem era que alguém o ajudasse a entrar no tanque. Imagine a cena, né? Um monte de gente, cada um por si, correto? Cada um ia correr por si. Ninguém ia pegar aquele homem e jogar, nem empurrar ele, né? Porque o tempo de empurrar, outra pessoa ia entrar na água. Então a esperança dele, ou seja, ele não tinha esperança nenhuma. Como é que ele ia pular na água? Como é que ele ia fazer? Ele não tinha esperança, ele estava totalmente limitado e dependente de outras pessoas. A sua limitação impedia, ele não podia, não tinha como ser curado, porém ele estava lá, por algum motivo. Por algum motivo, ele ainda talvez tivesse uma esperança que surgisse alguma alma bondosa e jogasse ele na água e pusesse ele na água quando agitasse. Aí vem essa pergunta, versículo 6. Queres ser curado? Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O que vocês acham dessa resposta dele? Observem que ele falou o seguinte, olha, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que vocês acham? O que vocês responderiam para Jesus? Queres ser curado? O que vocês acham? Quem responde? Eu quero. Lógico, né? Estou aqui para isso. O que mais? Quem acha? Responderia diferente. 38 anos. Quer ser curado? Mas é lógico, né? É bem ser humano, né? Dá uma voltinha, né? Não, mas peraí, não é problema meu, né?
já jogou o problema para os outros, né? É bem do povo, do ser humano, né? Olha, eu não consigo porque não tenho como fazer. Mas é claro que eu quero ser curado. Mas aí ele já começa com outras desculpas, né? Desculpas, às vezes, que a gente usa. Mas queres ser curado? E Jesus pergunta. E ele, nessa sua resposta, né? Não tenho quem, sou dependente dos outros, aqui cada um por si, quem que vai me levar? Eu não tenho como. E essa reação do homem, essa pergunta, foi de uma reação de incapacidade total, mas principalmente não assumindo nada, né? E ele poderia muito bem falar, Jesus, eu quero ser curado, imediatamente, eu tenho esperança. Por que eu vim aqui? Por que eu estou aqui, junto da água? Mas é claro que eu quero. Mas Jesus conhecia e sabia, né? E conhecia a situação do homem. Então Jesus, versículo 8, então Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que será que aconteceu naquele lugar, hein? João registra um milagre de Jesus ali. Não sabemos, pode ser que Jesus curou outras pessoas, mas vocês imaginem o que aconteceu naquele lugar. Quando um homem foi curado, sem cair na água, sem jogar na água, com a multidão de pessoas tendo essa mesma esperança de cura. A multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Será que teve uma comoção geral lá? O que vocês acham? Eu também quero, como ser humano, né? Deve ter juntado todo mundo em volta de Jesus. Me cura também, me cura não sei o que e tal, enfim. Deve ter toda essa comoção geral. Talvez Jesus tenha se compadecido de alguma outra pessoa. De qualquer forma, João registrou esse para ensinar, para ter um ensino para a gente. Mas qual foi a reação do homem? Quem comentou aqui? Ele obedeceu. Ele levantou, ele confiou. Ele confiou. Confiou e foi curado. E foi curado. Ele levantou imediatamente e levantou, pegou a sua cama, a sua maca, né? Os textos originais caracterizam isso como uma maca. E pegou e levantou e foi. Imediatamente, diz a Bíblia, ele foi curado. Aí o texto continua dizendo que, versículo 14, né, que nós não lemos. Vamos ler mais alguns versículos aqui para a gente entender. Diz esse texto que aquele dia era sábado, certo? Jesus estava em Jerusalém e era sábado. E aí, continuando aqui, a partir do versículo 12, perguntaram... Eu vou ler um pouquinho antes, versículo 10. Por isso disseram os judeus, o que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O homem encontrou, foi questionado pelos judeus de que ele estava carregando a sua maca naquele dia, que era sábado. E Jesus foi ao templo, e esse homem também foi ao templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado.
E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo igual a Deus. Esse homem foi no templo e encontrou Jesus, mas o que vocês acham dessa reação do homem, quando foi questionado de fazer isso no sábado? Qual foi a reação dele? Qual é a opinião que vocês têm? Pegou leite e saiu, mas a resposta dele, quando questionaram, por que ele fez isso? Falou que Jesus, outro homem, tinha curado, né? Por que será? Porque Jesus mandou. Jesus mandou. Alô? Jesus mandou. Jesus mandou. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Agora o povão, como era só religiosidade e só pensavam na parte formal das coisas, estavam atônitos, né, e criticando o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Mas o que ele falou? O que o homem falou? Não fui eu. Passou para o outro. É a primeira coisa. Ele quis limpar a barra dele, como a gente diz, né? A gente vê que ele falou, olha, o mesmo que me mandou, né? O mesmo que me curou foi o que me mandou. Mas a questão que foi em seguida, ele foi e disse aos judeus, depois que ele descobriu, ele não sabia inicialmente que fora Jesus. Depois ele foi e falou que foi Jesus. Dá a impressão que ele ficou devendo, né, uma justificativa para falar, olha, para o povo que eu havia questionado. Dava a impressão que ele ficou nessa... transferiu um pouco a responsabilidade e depois ainda foi entregar. A gente pode entender que ele transferiu a responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a gente também pode entender que ele deu o crédito a Jesus pelo ter feito o milagre. Então, tem essas duas coisas. Mas eu queria focar um pouquinho nesses judeus aí, né? Puxa vida, a alegria, eles não ficaram alegres, eles se detiveram a um fato, né? Desviaram do foco. Puxa, ele foi curado, ele estava, vamos entender, vamos ver quem é esse Jesus, né? Mas não, a preocupação deles era o sábado. E até justifica o sábado, justifica pela lei, não pela ação do amor de Jesus Cristo. Se nós olharmos lá, quarto mandamento em Êxodo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí os judeus criaram 39 tipos diferentes de trabalho que não podia fazer no sábado. 39 coisas. Inclusive, para as costureiras da época, eles questionavam se carregar uma agulha no corpo era violação do sábado, para vocês terem uma ideia. Então ficavam discutindo, não, se a agulha ela está levando é porque está carregando alguma coisa, né? Jeremias 17, de 19 a 27, eu vou pedir para vocês abrirem lá nesse texto, porque talvez seja esses textos que esses judeus se baseavam muito, né, para esse tipo de intervenção. Jeremias 17, o versículo 19 a 27, fala várias coisas sobre essa questão, mas eu vou ler somente o versículo 27. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia do sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E eles pegavam na vírgula do texto, né, que não pode carregar nada. Neemias também tem um texto que incomodou muito Neemias. Neemias capítulo 13.
capítulo 13, versículo 15. Olhem o contexto nesse texto. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que nos sábados vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: qual é o mal a este que fazeis, profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Aqui Neemias está muito preocupado com não só com essa comercialização, esse trabalho, mas a profanação do sábado. Afinal, o sábado para esse povo estava sendo igual a qualquer outro dia. Eles estavam comercializando, profanando, e, enfim, isso é interessante porque isso é um hábito que se perdurou muito tempo. Na minha casa, quando eu era pequeno, a gente não comprava nada no domingo. É interessante, né? É um hábito, não era porque era o sábado. Na casa do senhor também, doutor Leôncio, não comprava nada sábado. A gente tinha que fazer tudo do sábado, né? Domingo não fazia nada, não ia na padaria, nem na padaria comprar pão. Então, preparava as coisas todas no sábado. Isso, na verdade, talvez um hábito que a gente acabou deixando de lado, né? Com o tempo, mas era de alguma maneira um recurso da gente lembrar um pouco mais, da gente guardar um pouquinho mais o domingo. Mas, enfim, o fato é que a bagunça virou uma bagunça geral, e Neemias estava preocupado, e aí os judeus se pegavam nesses detalhes, e aí começaram a criar uma série de regras para facilitar a vida, mas que colocava essas regras acima de qualquer coisa mais importante. Mas se a gente pensar nessa situação aqui, desse homem aqui, imaginem vocês que ele foi curado, nós não sabemos nada mais da história dele, ele foi curado, ele de uma certa maneira, ele foi ao templo, eu acho que isso é interessante, porque ele voltou ao templo, encontrou Jesus, conversou com Jesus, e olhem o que Jesus disse para ele. Versículo 14, em João, capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Na cultura da época, a gente sabe que isso era muito comum. A pessoa fazia uma coisa errada, ela ia sofrer consequências diretas. Isso a Bíblia tem vários exemplos nessa situação, especialmente no Velho Testamento, né? De que a bênção vinha com o jeito certo, com a vida correta, e a maldição vinha com o erro. E a gente entende depois, quando Jesus ampliou esse conceito de que não é exatamente aquilo, especialmente pela graça manifestada através de Jesus Cristo. Mas nesse texto fala muito claramente. E a gente sabe, não podemos desprezar que tem alguns pecados que dão consequência direta e imediata. No físico, no mental, e traz consequência direta do pecado. Então, não sei se aquela doença dele era uma consequência de algum pecado, de alguma coisa errada que ele fez, de alguma consequência de algum ato,
mas de qualquer forma Jesus foi muito claro: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ou seja, que volte o seu problema. De qualquer forma, esse homem, João registra esse evento. Jesus saiu rapidamente de lá, provavelmente por causa desse assédio que ele deve ter recebido, mas registra este ato. E aí Jesus foi questionado. Então, quando o homem falou de Jesus, reconhecendo que Jesus tinha o poder, ou que Jesus tinha curado, Jesus foi questionado. Os judeus, versículo 16, os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. O texto fala fazia, não é porque ele fez, fazia. Ou seja, Jesus já estava sendo conhecido como alguém que estava trabalhando, violando essas tantas regras que eles tinham estabelecido. Então Jesus já estava sendo conhecido, e aí os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Então Jesus foi questionado exatamente isso, por não só esse fato, esse evento, mas vários outros na Bíblia que registram que Jesus não se deteve a essa regra do sábado, mas simplesmente a regra do amor, da compaixão, da misericórdia, do alívio de um pecado, do alívio de uma doença e assim por diante. Mas esse texto continua então nesse questionamento. Lembrando que João escreveu por volta do ano 100, muito tempo depois, já formando, alguns conceitos, e ele faz um resumo mais estruturado. E aí esse texto aqui, que é um texto longo, que nós não vamos ler todo, do versículo 19 ao 47, o título lá é Jesus explica a sua missão. Então, nesse questionamento todo, e é um resumo muito claro do que a missão de Jesus. E o interessante é que quem estava questionando Jesus eram os judeus. Eles deveriam conhecer o que diziam os profetas, o que estava registrado na Bíblia. Então, vou ler alguns textos aqui, alguns versículos aqui desse capítulo 5. Versículo 19. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos juízos. E assim por diante, que Jesus fala e vai falar um pouco sobre João Batista, e vai falar sobre a sua missão, e assim por diante. Mas o interessante, porque aqui no versículo 27,
fala, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Aqueles judeus, eles se basearam nessas regras do sábado, em violação do sábado, pelo que estava escrito na Bíblia. Na época, somente nos textos do Velho Testamento, alguns textos disponíveis naquela época, né? Então, eles se baseavam nos 5 livros, né, da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que era o que eles usavam, e alguns dos profetas que já escritos dos profetas que já tinham. Um desses escritos era Daniel. E Daniel é a primeira vez que usa esse termo, filho do homem, eles deveriam conhecer, né? E eles deveriam saber que isso estava no profeta Daniel. Mas, Daniel 7, 13 e 14. Então, alguns dos profetas, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Outro texto que eles deveriam conhecer, a gente sabe, por exemplo, que o próprio Jesus leu Isaías no templo. Então, o texto de Isaías deveria estar disponível para esses judeus. Não era um texto perdido, não era um texto, era um texto que falava. Isaías 35 fala: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Outro texto que eu leio é 1 Samuel 2:6. Esse texto de 1 Samuel é a oração, o cântico de Ana. Lembram de Ana que orou para ter um filho? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O que nós entendemos sobre todos esses textos aí? Que todos esses textos, eles lembram e se referem a um Messias que deveria vir. Então, se nós voltarmos lá para o Evangelho de João, Jesus interpela esses judeus. Lá no finalzinho do capítulo 5. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está colocando eles na parede? Outra pergunta questionadora de Jesus. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está falando aí para esses judeus? Qual que foi o questionamento de Jesus? Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aí. Qual que era o questionamento deles, dos judeus? Eles estavam preocupados com o sábado, mas também pois é. Ele se auto-intitulava, intitulava, tá ruim. Se auto-intitulava. Filho de Deus. Pois é, isso estava incomodando demais, né? Eles achavam, mas quem que é esse que vem que fica
falando que é filho de Deus, que tem poder, que vai ressuscitar os mortos, não é só Deus que ressuscita. O que é esse cara está falando aí? E Jesus bota eles na parede. Vocês não acreditam na lei? Vocês não acreditam nos escritos? E vocês estão questionando? Então vocês não acreditam. Observem o contraste que existe entre se preocupar muito com um detalhezinho do sábado, se preocupar muito e perder a essência da manifestação do poder, dos milagres que estavam prometidos, do que estava escrito tanto nos profetas quanto na lei. Então diz aí o versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles examinam, eles entendem, eles leem, eles estudam e se apegam naqueles itens de maior interesse para a vida deles. E aí a gente chega então nessa história toda e a gente pode se perguntar, se Jesus chegasse para nós, você quer ser curado? O que vocês responderiam? Nos colocando no lugar desse homem, imaginando essa situação, o que vocês responderiam? Vocês querem a bênção? Vocês querem perdão? Vocês querem salvação? Vocês querem vida eterna? Vocês querem a graça? Essas são as perguntas que Jesus estaria fazendo. Nós vamos estar preocupados com o quê? Não pode ter bateria na igreja. Mas é um absurdo. Eu não vou no culto porque tem bateria. Eu não vou no culto porque presbítero não serve a Santa Ceia de gravata. Vamos criar certas regras? Porque o palavreado, ou porque não sei o quê, porque a Bíblia, não sei o quê. Mas, será que nós queremos ser curados? O que vocês acham? Será que nós estamos no lado do homem? Nós estamos no lado dos judeus? Qual é a atitude que a gente tem? Nós estamos questionando. Alguém tem algum comentário? Cadê o microfone aqui? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Ninguém quer comentar. Hoje está todo mundo quieto. Eu achei interessante que provavelmente ele também sabia que era sábado, que ele não podia pegar o leito, não podia carregar o leito. Entre o que ele mais desejava, que era ser curado, e seguir a regra vigente, ele preferiu ser curado. Certamente, né? Jesus conhecia esse... É claro que Jesus transmitiu esse amor, essa misericórdia, né? Imagine vocês, ele tinha essa esperança, ele estava lá porque ele queria ser curado, né? Mas ninguém ia levar ele para o tanque. Mas Jesus manifestou, ele queria ser curado. Mas é interessante a gente pensar nesse aspecto, né? A Bíblia está aí, os textos estão aí, igual os judeus, né? Eles sabiam de tudo, eles liam, estudavam, mas eles não entenderam a missão de Jesus. E a gente sabe pela história, por continuidade aqui, João ele gasta muito tempo em torno desse finalzinho da vida de Jesus, do finalzinho do período dele na missão de Jesus. Então João se preocupa muito em mostrar que Jesus é o Messias. E é exatamente isso. Vocês leem a Escritura, vocês estudam. O reverendo Durval hoje cedo no culto, ele bateu muito nessa tecla, né, da meditação. A gente tem a palavra, a gente tem tudo. Então a pergunta de Jesus é essa: você quer ser curado? Vamos levantar, pegar a maca e andar. A gente acreditar em que é Jesus, que Ele tem poder, que Ele nos dá a bênção, que Ele nos ajuda. E mesmo... A gente muitas vezes acha que também só vem bênção na nossa vida, né? A gente acha que não, só vai ser cura, só vai ser curado. Mas a gente tem que perder essa visão de que é só
coisa boa, mas que, na verdade, o que a gente tem é a esperança, a segurança da bênção futura. Talvez no momento, é um momento difícil que nós estamos passando, é um momento que a gente está passando por um período mais complicado, seja de doença, seja de perda de um amigo, seja de problemas financeiros, mas a confiança no que a Escritura fala, que Deus abençoa os seus queridos e filhos. Então essa é a lição que Jesus nos coloca na parede. A gente quer ou não quer essa bênção? Ou a gente vai ficar rodeando, né, dando desculpa, que é isso, que é aquilo, que é o tempo, que é não sei o quê, que é, enfim, que são os outros, que os outros não me deixam pensar. Alguém quer falar? Alguém ia falar? Silvia? Eu penso que a questão é confiar, né? Porque a vontade nossa, quando a gente ora para Deus por alguma situação, a gente deve orar que seja feita a vontade de Deus, né? Não a nossa. E nem sempre a vontade de Deus é, no nosso entendimento, naquele momento, uma coisa boa. Mas a gente tem que lembrar que a vontade de Deus sempre é boa e agradável, né? Outra vez a gente tem que pensar no conjunto da obra, né? Na missão e na visão geral do que Deus tem para nós. Esse homem, ele sentiu rapidamente, imediatamente, que a manifestação do poder de Deus e a cura nesse momento, e ele ficou de pé, pegou a maca dele e andou, né? E ele confiou e foi e obedeceu. De qualquer forma, é importante a gente entender e estar ciente de que a promessa de Deus, às vezes, não é para aquele momento, mas é a promessa de que Ele cuida de cada um de nós. Algum outro comentário? Alguém quer comentar alguma outra coisa antes da gente terminar? Mas é uma pergunta. Na outra aula eu falei sobre as perguntas de Jesus, né? As perguntas de Jesus sempre é como um checklist que está nos botando às vezes na parede. Parece que os judeus eram essencialmente legalistas, né? Exatamente. Além dessas 30 e não sei quantas regras do carregar de trabalhar no sábado, eles tinham quase 350 outras regras que eles estabeleceram além da lei. Por isso que Jesus é tão criticado várias vezes, né? De algumas coisas que ele faz, porque eles estavam mais preocupados nessas 350 e não sei o quê. Semana passada, na aula do Geraldo, falou sobre a mulher, e quando Jesus encontrou com a mulher. Jesus conversou com a mulher, que não era comum. Jesus estava na Samaria, naquela região que eles condenavam. Jesus sentava e comia com pecadores, com pessoas que eram consideradas pecadores. Jesus andava com leprosos, ia atrás de leprosos, que eram pessoas que eram segregadas. Então, todas essas regras Jesus quebrava, enquanto que os judeus achavam isso um absurdo. Não era mais importante a misericórdia e o amor, mas sim cumprir aquelas 350 regras. E continua. E talvez a gente às vezes fica pensando mais nos judeus, né? Mas às vezes a gente também tem as nossas regrinhas que a gente estabelece, né? O perfil das pessoas, o que elas são, como é que elas se vestem, como é que elas vêm na igreja, como é que elas congregam, como é que elas cantam, como é que elas dão oferta, enfim. E a gente esquece da visão de que Deus tem de cada um de nós. Muito bem. Algum outro comentário? Eu acho que é maravilhoso a gente pensar. Rubiel, um pouquinho só, porque aí se tem alguém acompanhando na internet, pode acompanhar, senão não dá para ouvir. Eu já tive assistindo a aula pela internet, e às vezes se alguém comenta, a gente fica num branco lá. Fica no branco,
Mas o que é maravilhoso é pensar o quanto Jesus era e sempre foi preocupado com a vida das pessoas, né? Ele se preocupava com aquela pessoa. Ele não estava preocupado em seguir exatamente essa regra, porque ele tinha o amor dele é incondicional, né? Então eu acho que é maravilhoso a gente pensar isso, que quando ele sentava com as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, ele o fazia pelo amor incondicional, por aquilo que existe de mais bonito, né? Que é você amar o outro, que é o que ele sempre fala, ama como a ti mesmo, né? Então, acho que isso é uma lição maravilhosa de Jesus para a nossa vida, né? O texto que o reverendo Durval pregou essa manhã fala muito desse amor, desse relacionamento, né? Considerar os outros mais do que... Às vezes isso é uma coisa tão simples, né? Que às vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Considerar os outros superiores a nós mesmos. Considerar essa compreensão, esse amor, essa misericórdia, esse perdão, né? A pessoa, por uma coisinha, a gente já muitas vezes coloca já na nossa lista negra, e a gente não considera. O texto-chave do Evangelho de João, que eu vou ler, porque a gente sempre volta nesse texto pensando um pouquinho, quando a gente quiser entender um pouco o livro do Evangelho de João, e outros, é claro, mas especialmente João, a gente lê em João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Então, essa é a finalidade de todo esse texto, para que a gente não seja igual os judeus que conheciam, sabiam a Escritura, mas não criam, de fato, em Jesus. Muito bem. Nós vamos terminar a nossa aula. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, nós te louvamos pela lição da Tua Palavra, pelo que Jesus fez aqui, que representa, e o exemplo, e através do Teu Espírito, mexe na nossa vida, nos convence da nossa incapacidade, da nossa dependência de Ti, que nós possamos cada vez mais ler a Tua Palavra, entender a Tua Palavra e nos compreendermos claramente a Tua missão, especialmente ter a segurança da Tua proteção, do Teu cuidado para cada um de nós. A exemplo deste homem que creu, este homem que Jesus teve misericórdia, nós sabemos que essa promessa de misericórdia e amor é para todos aqueles que creem no Teu nome. E nós oramos e nós pedimos essas coisas, em nome dEle mesmo, Jesus Cristo. Amém. Um bom domingo.